Bem-vindos ao Direto do meu Divã. Hoje eu tô aqui com uma pessoa especial, com um assunto muito legal para falar sobre emagrecimento de forma saudável. E apresento para vocês a Andreia, nutricionista, né, com um convite muito especial. E, por favor, Andreia, se apresenta para a gente. Oi, eu sou a Andréia, sou nutricionista e eu resolvi cursar nutrição porque sempre tive problema com a balança, desde pequenininha, e nutricionistas já me ajudaram a melhorar essa relação, então eu percebi que eu também tinha que ajudar outras pessoas nesse processo que não é fácil e com acompanhamento fica muito melhor. Quem nunca se autocomparou com pessoas aí na internet por conta do emagrecimento, porque elas estão magras excessivamente, né? E a gente aqui de casa, a gente fica pensando por que que eu não tenho aquele corpo ideal, né? A busca pelo corpo ideal. Na verdade, a gente está sempre pensando nisso, né? E sobre como que, Andréia, você lidar com seus pacientes que chega no seu consultório e fala: ah, eu quero ter o corpo da Virgínia, um exemplo. Já chego falando que não tem que ter comparação nenhuma, nem com influencer, nem com qualquer outra pessoa, que cada corpo e cada metabolismo é diferente. Então eu explico que não tem que ter comparação, a pessoa tem que curtir o seu próprio processo, para curtir cada momento, cada evolução, e cada evolução tem que ser comemorada, não tem que ser comparada com nenhuma influencer e nem com ninguém, tem que ser com você mesmo. Na verdade, eu ainda acredito que a gente precisa ter uma relação muito boa com o espelho, né? Sim, Gostar do que tá vendo. Se você não gosta do que tá vendo, você busca sim, pelo seu, aquilo que você acredita, o ideal. E realmente, as autocomparações faz a gente fazer muitas loucuras, né? sim. Dentro da dieta. É, tomar remédios sem acompanhamento médico, sem acompanhamento da nutrição. E às vezes eu vejo um problema muito grave, é que às vezes a gente quer as coisas imediatas, né? Elas começam o processo de emagrecimento e elas querem emagrecer 10 quilos na próxima semana. Sim. Né? Atualmente nas redes sociais as pessoas têm acesso muito fácil à informação. Então tem informações muito boas e também tem informações que distorcem tudo. Na rede vizinha, se você entrar lá, tem vários vídeos do pessoal ensinando todos os tipos de remédio. O nome da medicação, como tomar, e aí você entra nos comentários, as pessoas às vezes até se endividam para comprar essas canetas que estão em alta agora, para conseguir o corpo dos sonhos, mas eles não sabem qual o processo que tem que fazer, quantos meses que tem que tomar e o pós dessa medicação. Então, as pessoas procuram, além de medicação, elas procuram um projeto que prometem emagrecer 10 quilos em 20 dias, 8 quilos em 20 dias. Elas procuram fazer uma dieta muito restritiva, achando que essa é a solução de todo o problema. E elas acabam esquecendo que a obesidade é um problema crônico. E aí tem que ser um processo para o resto da vida. Tem que ser um processo a longo prazo e não uma coisa radical que vai resolver todos os problemas. Elas acham que cortar o carboidrato vai resolver tudo. Eu já passei por isso, Eu tá? também. Muitas vezes. Eu também. Não, eu acho que eu faço dieta desde os 18 anos, Sim, né? Mesmo achando que eu não. Eu sempre achei que eu era acima do peso. Então, assim, eu já sim. fiz todas as dietas que você poderia imaginar. Ah, corta o carboidrato, cortei. Corta, só toma água, vou viver de água, eu quase desmaiei, né? Sim, Então as pessoas começam a idealizar aquelas coisas e elas acreditam nessas restrições, né? sim, sim. Eu também, antes de estudar nutrição, como eu sempre tive problema desde novinha, então minha mãe me comparava com as minhas primas, que eram mais magrinhas. Uhum. Então, desde pequena eu tinha, tenho que emagrecer, tenho que emagrecer. Então, aumentava um pouquinho o peso, eu procurava. Sou da época da dieta do Can. Ah, sim. Entreguei idade aqui, né? Dieta do Can, dieta do ovo, todos os tipos de dieta. Já tomei medicação também sem acompanhamento médico. E só adoeci. E aí foi quando eu resolvi cursar a nutrição e entender que não é assim, que não é de uma hora para outra, que não tem dieta restritiva, não tem atalho. Então, várias pessoas também pelas redes sociais olham e falam assim: ah, eu não quero mais comer o glúten, nada que tenha glúten, não quero mais tomar leite, porque vai me inflamar. Ah, que eu não quero mais comer o carboidrato, que ele é vilão. Só que eles esquecem que o carboidrato é a fonte de energia. E é necessário, o corpo pede, né? Sim, São os pede, nutrientes. pede todos os nutrientes. Então toda hora sai alguma coisa, né? Já tiveram várias polêmicas. O ovo é bom, o ovo é ruim, manteiga ou margarina? Então as pessoas vão acabando ficando, né? São muitas informações. E por isso que é bom um acompanhamento nutricional nesse caso. Sim, e muitas vezes a pessoa ela quer emagrecer por conta desses influencers, né? Sim, Não que não seja ruim, a informação é muito boa, mas você ter um acompanhamento multidisciplinar funciona muito, né? sim, Então, sim. assim, um acompanhamento com nutrição, um acompanhamento com educador físico, com psicólogo, porque
foi o que você disse, às vezes é um problema geral, onde a pessoa não consegue, ela olha para aquilo, ela tem muita dificuldade, então precisa entender quais são os gatilhos que envolvem ela na fome, por que ela está comendo emocionalmente falando, muitas vezes ela come porque ela não conhece as emoções, né? E aí existe uma grande diferença de fome emocional para a fome física, Sim. né? Porque quando você tá na fome física, você o quê? Seu estômago ronca, né? Você sente dor de cabeça, então o seu corpo dá sinais daquilo que você precisa. E quando você tá comendo de forma emocional, muitas vezes você tá sentindo algo e você não sabe o que você tá sentindo e você ataca a geladeira. Sim. Você sabe que tem lá, mas você abre a geladeira 40 vezes e você vai lá pegar alguma coisa. Se tem no seu armário, você vai comer, você vai querer fazer de alguma forma, né? Sem reconhecer suas emoções. Então, é extremamente importante esse trabalho multidisciplinar, porque não é só uma coisa ou outra, e sim, óbvio, a nutrição vai estar ali, que é onde vai trazer uma melhor adaptação de cardápio possível para aquela pessoa. Ela vai precisar se exercitar, não tem jeito, é um combo, né? É um combo. Uma coisa vai ajudar a outra. Outra coisa é a questão psicológica, entender as emoções. Então, cada um vai trabalhar dentro da sua área e vai ajudar aquela pessoa naquele emagrecimento. É isso, e assim, as pessoas esquecem que tem que ter uma prevenção. Exato. Não só para o emagrecimento. Nutricionista não é só emagrecimento, também é prevenção de doenças. E hoje, como eu vejo nas consultas, as pessoas procuram só para emagrecimento. Em algumas consultas eu falo, você tem alguma patologia? Você tem alguma doença? Ah, eu tenho diabetes, mas como se diabetes não fosse nada. Uma coisa normal, diabetes. Mas ela quer emagrecer. Uhum. E aí tem que explicar, né? Por tudo. Não é só você montar uma dieta. E nutrição não é só déficit calórico. É você colocar alimentos em que vai ajudar na saúde da pessoa também. Entender a rotina da pessoa, montar um plano dentro da rotina da pessoa, incluir coisas boas, reduz coisas que não são tão saudáveis, mas não pode cortar nada. E é isso mesmo, porque a restrição é terrível. Sim. Ninguém consegue fazer uma dieta restritiva por muito tempo. Você corta lá o chocolate, só que você é a louca do chocolate. Por um tempo vai funcionar, depois não dá. Não dá. Né? Então, é interessante a gente, com o papel do nutricionista, identificar, né? E aí as pessoas fazem dietas restritivas e aguentam 3 a 5 dias, porque dá dor de cabeça, o estresse, a pessoa fica insuportável. Vou morrer. Insuportável. E aí fica com vontade de comer aquilo que foi restrito. E aí fica pior, parece que proibido, a pessoa quer mais, quer mais, quer mais. Por isso que é muito importante, dentro do plano alimentar, sempre dar um jeito de encaixar aquele alimento. Não é liberar tudo, né? Então, se fosse assim, mas fazer um cálculo bonitinho para dentro do plano conseguir incluir. Então, tem alguns casos de paciente. Eu tenho uma paciente que era viciada em bolo de pote. Uhum. Então, quando ela passou comigo, ela falou, André, não corta meu bolo de pote. Eu como, quando eu vou presencial, eu como 4 vezes na semana, que ela ia 4 vezes presencial. Falei, tudo bem. Ela, você não vai cortar, por favor? Eu falei, não, vamos reduzir? E aí eu entrei com ela, falei, vamos deixar esse bolo de pote 3 vezes então, porque qualquer dia que você reduz, se você come 4 vezes e reduz uma, já é um grande avanço. E aí no retorno eu falei, como foi a sua relação com doce, com bolo de pote? Ela, André, eu nem lembrei de comer. Porque ela estava tão animada com o plano alimentar que ela pensava 2 vezes, será que vale a pena? Eu nem gosto muito disso. Então, às vezes, não é nem aquele vício no bolo de pote, é o hábito de comer. A pessoa está tão habituada a fazer aquilo todo dia que ela acha que nunca pode parar, né? E aí ela acaba focando em outras coisas e deixa de comer ou reduz, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Uma coisa que eu percebo também, Andréia, é que muitas pessoas, elas comem porque a comida, ela vira o alicerce, né? É o melhor amigo. Eu tô triste, eu vou comer. Eu tô muito feliz, eu vou comer. Eu tô, sei lá, qualquer coisa vira motivo. Vamos comemorar. Comer, né? As pessoas, tudo vira E o problema não é comemorar para comer, né? Porque você pode comer de forma saudável. Os exageros, né? Os exageros que a gente acaba, né? Hoje, o que é mais fácil, né? A gente sempre está em busca do que é mais fácil. Eu chego em casa, tô cansada, cuidei de criança, cuidei de casa, aí eu sento na sala e falo assim, agora é o meu momento. Qual que é o meu momento? O que é mais fácil? iFood. Sim. Né? Sim. Aí eu pego uma pizza, aí eu pego
né? Um lanche, e aí assim, só que passa um dia, passa outro, e aquilo vai perpetuando por um bom tempo. Agora o acesso está muito fácil, né? E rápido. Então, você está no sofá da sua sala, você pode pedir o que você quiser e chega dentro de 1 hora no máximo. E tem alguns casos que a pessoa nem está com tanta vontade de comer isso. E a partir do momento que ela faz o pedido no aplicativo, ela já Desiste, desanima. Já desanima. Ela fica tanto tempo escolhendo, pedir, mas acho que eu não quero isso mesmo. E aí acaba comendo quando chega, né? Então, assim, hoje em dia a rotina é muito corrida. Não tem pra onde correr, né? Hoje é trabalho, tem estudos, tem filhos, casamento. Então você tem que tentar adequar dentro do plano alimentar o que, é que fica mais fácil para essa pessoa. Também não precisa colocar alimentos que são tão difíceis ou que são muito caros. Porque também tem essa questão, né? Tem. Às vezes você fazer dieta, você acredita que tem que fazer coisas muito caras, um absurdo. Eu tô gastando muito mais na dieta do que antes. Então é mais fácil comprar um lanche que é mais barato. Sim, sim. Tem alguns pacientes que chegam até mim falando, André, eu não passei com você antes que eu achei que você ia me passar um monte de coisa cara. As pessoas têm muito isso na cabeça, nutricionista vai me passar alimentos caros. Vai me passar castanhas, vai me passar sal rosa do Himalaia. Porque isso vem da rede social também, né? Sim, e do nada surge um novo alimento, assim, Aí todo mundo começa a aderir, né? Começa a aderir. Mas não, você tem que fazer o plano dentro da realidade. Tem pacientes falando, não, André, eu faço questão disso aqui. Faz questão eu coloco. Mas eu vejo que nem os alimentos básicos estão baratos atualmente. Não, um absurdo. O ovo, café, arroz, feijão. Então tem que ter essa noção também de realidade. De conseguir fazer um plano saudável dentro da realidade da pessoa. E também dentro da rotina. Então eu tenho um paciente que no final do dia come pão com ovo. Por quê? Porque ela chega super tarde, ela estuda, ela trabalha, ela treina, ainda tem que cuidar dos filhos, e quando chegar, André, eu não vou querer fazer arroz e feijão, o que eu faço? Posso manter meu pão com ovo? Pode. Porque vai estar tudo calculado, é tudo dentro de um contexto. Também não é liberar tudo sem ter um contexto de calorias, porque emagrecimento também é déficit calórico. Além da alimentação, além da educação nutricional, né? Então, eu faço tudo o que for possível, assim, para ficar mais fácil para o paciente ele não desistir. Porque é ruim você começar um plano, você investir numa consulta, começar um plano e ver que não vai seguir porque está super fora da realidade. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes. E você falou uma coisa que faz muito sentido. Às vezes a pessoa está muito empolgada, Sim. porque ela viu alguém que conseguiu emagrecer lá 20 quilos. Ela fala, então eu vou parar a nutrição. Só que ela chega muito empolgada, na outra semana ela desiste. Sim. Né? Por isso que a importância de ter um trabalho multidisciplinar para entender por que você está querendo desistir. Sim, né? sim. Qual que é a importância disso para você? Você realmente gosta do que vê? Você está se incomodando com o teu peso? Você quer fazer alguma coisa diferente para isso? É isso. E tem alguns casos que a gente vê que realmente precisa do acompanhamento com a psicóloga. E não é só o passar um plano. A pessoa tem que ter um acompanhamento também para começar a entender de onde que vem isso. Porque que ela, às vezes a pessoa está com o corpo perfeito. Eu peço foto de antes e depois, né? Como a consulta online. E a pessoa fala, não, eu quero emagrecer muito mais. Então tem essa distorção também. E aí eu tento explicar de uma forma, né, mais tranquila e falo, procuro um acompanhamento para a pessoa conseguir entender isso. Tá. Então, assim, corpo perfeito, existe isso mesmo? Ou é uma idealização, né? A autocomparação, né? Daquilo que eu quero, eu vejo no outro e acho que tem que ter comigo. Então, existe isso dentro da nutrição? Não, dentro da nutrição, o corpo perfeito é aquele que você olha e gosta do que vê. Óbvio que temos parâmetros assim de MC, de circunferência de cintura, que também não dá para passar batido, né? Que tem um limite, que pode indicar complicações cardiovasculares. Mas assim, desde que a pessoa faça os exames, esteja tudo certinho, tudo bonitinho, não tem essa. A obesidade, ela é uma doença crônica, não tem para onde correr, ela tem CID, né? Algumas pessoas falam, não, mas a obesidade realmente é uma doença, né? Tem que ser tratada porque ela pode trazer complicações. Sim. Mas desde que você faça um acompanhamento certinho, que você coma saudável, pode diminuir essas complicações ou nem chegar. Você pode ter um corpo que você olha, não, eu tô feliz assim, e seguir. E se você também não tá feliz e quer emagrecer, não é problema. Né? Que algumas pessoas também até nas redes sociais falam, não, que você tem que se amar do jeito que você é. E a pessoa fica, será que eu tô tão errada de querer emagrecer? E dentro da área psicológica, né, é gostar do que vê, né? É óbvio que quando você
não está bem emocionalmente, né? Quando você começa a emagrecer, a sua autoestima vai voltando de alguma maneira, né? As roupas que voltam a se cair bem, voltar a colocar 1, 2, 3 números a menos, 4 números a menos. Então, tudo isso também ajuda no processo onde a pessoa está ali no emocional dela. Sim. Né? Então, não é questão do corpo perfeito, mas aquilo que eu me sinto bem, aquilo que eu vejo, né? Foi o que você falou. Aquilo que cai bem para você, às vezes não cai bem para mim. Às vezes eu olho o seu vestido e falo lindo, mas para mim não fica legal, porque de repente eu tenho algo que não faz sentido para mim. Mas é buscar aquilo que faz sentido, que é aquilo que eu vou me relacionar, da forma que eu vou me relacionar. As redes sociais, elas trazem autocomparação muito, né? A fulana que emagreceu demais, mas ela tem lá uma equipe tremenda de pessoas que vão acompanhar ela. E além disso, ela aderiu outras formas, uma cirurgia plástica, que não tem problema, tem que fazer mesmo. Se você não está satisfeito, você tem que fazer mesmo. Mas ela aderiu uma série de coisas e ela chega lá e ela fala assim, eu só tomei esse remedinho. E as pessoas acreditam naquilo e compram aquilo e acham que tá tudo bem. E não é bem por aí. Sim. Né? Ela se autocompara achando que vai dar certo. Tem essa comparação e aí essas influenciadoras, foi o que você disse, né? Elas chegam falando, gente, eu emagreci só comendo mais saudável e fazendo exercício. Só que por trás tem o acompanhamento psicológico, tem o educador físico lá todo dia batendo na porta, falando, vamos treinar. Tem a nutricionista, tem chefe de cozinha também, que a pessoa nem precisa cozinhar. Exatamente. Ela já senta na mesa, já tá tudo certinho, tudo bonitinho. Então, e aí ela chega para os seguidores falando, não, gente, só foi dieta e treino, e as pessoas se comparam. Várias pessoas se comparam assim, por que ela consegue tão rápido? Nossa, ela acabou de ter filho, ela já tá com a barriga trincada. Só que também tem o sono, né? Essa influenciadora tem um monte de babá lá que ela pode dormir a noite inteira. E uma mãe de família que não tem uma rede de apoio. E várias vezes ela até já voltou a trabalhar, acabou a licença maternidade, e ela voltou a trabalhar, além de pegar o ônibus lotado, 3 a 4 horas do dia dela, ela tem que chegar, ela tem que fazer marmita, ela tem que cuidar dos filhos. E às vezes não tem um tempo nem para treinar, e as pessoas comparam muito com isso, até com treino. De falar, por que essa pessoa consegue treinar todo dia, mas não tem essa noção, como é a realidade da outra pessoa que vai todo dia? Será que ela não trabalha home office? Será que ela não tem filho? Será que ela não é casada? Porque até o casamento, né? Quando você tem um esposo, você tem que dar uma atenção também. Tudo isso soma. Soma, é verdade. Soma para o cansaço também. Então não tem que ter essa comparação. Não tem que ter isso de se comparar com influenciadora que fica ditando que conseguiu muito fácil. E é por isso que a gente precisa entender, se conhecer, entender a nossa realidade de vida, né? E buscar caminhos que são mais propícios para nós. Né? Aquilo que eu posso fazer, o que está dentro das minhas possibilidades. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho tantas coisas e eu coloco tudo no caminho e aí eu não olho para mim. Né? Então, assim, evitar, né, pensar, lógico, a gente tem um monte de coisa para fazer, um monte de rotina louca, mas também se colocar um pouquinho em primeiro lugar e falar, não, eu não consigo. Tudo bem, eu não consigo ir pra academia, mas eu consigo treinar na frente do YouTube meia hora. Na pandemia, teve um monte de gente que, a gente sempre brinca, assim, não engordou, engravidou, né? Mas teve muita gente que emagreceu, né? Eu não conseguia sair de casa, mas eu tenho diversas pessoas que eu conheço e pacientes mesmo que durante a pandemia emagreceu muito, mas por quê? Se determinou, treinou em frente ao YouTube, porque cansa, tem algumas aulas que cansas mesmo, e se alimentando de forma saudável e conseguiu emagrecer. Então, assim, realmente, às vezes a gente cria desculpas na nossa mente e acha que não vai conseguir fazer aquilo. É o que eu sempre falo, né? Na consulta, eu tento ver como é que é a rotina da pessoa para melhorar dentro da rotina. Então, qualquer avanço, se a pessoa não come salada, mas ela todo dia come um tomate, já é um grande avanço. Se ela não come fruta, mas todo dia ela come uma laranja, já é um grande avanço. Se ela não consegue ir para academia, mas coloca um vídeo no YouTube e faz o exercício que aparece no vídeo, é um grande avanço. Então, a gente tenta sempre trabalhar com isso, além do plano, com meta. Então, as suas metas, vamos tentar cumprir as metas primeiro? São metas de beber água. Muita gente não sabe que tem que beber água. Mas eu não gosto de beber água. Mas tem que beber água, porque além da saúde, também ajuda seu
Se o foco é emagrecimento, também ajuda no emagrecimento. E é uma coisa tão simples, beber água, né? Mas tem gente que não gosta. O que a gente dá para fazer? Água saborizada, chá. Mas o importante é a pessoa conseguir fazer essas mudanças dentro da realidade dela. Se você tivesse que dar um conselho para as pessoas que estão insatisfeitas com o seu peso, o que você, como nutricionista, poderia indicar, falar para essas pessoas? O conselho que eu daria é parar com essa comparação com influenciadores, com qualquer pessoa, até com alguém muito próximo. Não se compare. Se possível, busque ajuda psicológica, acompanhamento nutricional, acompanhamento com educador físico, para conseguir ter um resultado melhor. Porque tem pessoas que têm resultados quando conseguem sozinha, né? Mas com acompanhamento fica muito mais fácil, porque não é um processo fácil. Não. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava magro. Né? Porque é uma educação, né? Você vai ter que se reeducar. Se reeducar. Neurologicamente, sabendo que você vai ter que aprender a pensar de forma diferente, né? Sim, sim. Independente. E é para sempre. Para sempre. Independente do que a pessoa escolha. Bariátrica, canetas emagrecedoras, remédios emagrecedores, lipoaspiração, independente do que você faça. Você sempre vai precisar se exercitar, se alimentar bem, e nada disso melhora se você não tiver com a mentalidade trabalhada para isso. Se você não cuidar de como é sua relação com a comida. Então, eu sempre falo que nutricionista não é só déficit calórico, é ensinar uma educação nutricional para a pessoa conseguir sozinha ter essa relação e entender por que ela está se alimentando daquilo. Então, independente do que ela escolha, se ela escolher algum atalho, se ela quiser fazer lipoaspiração, tá tudo certo. Mas o importante é ela ter consciência que ela precisa ter esse acompanhamento com o profissional. E não é um acompanhamento assim rápido, né? Não é aquela coisa assim, vou fechar um mês com você e vai resolver todos os meus problemas. Porque as pessoas querem coisas. É igual, com certeza, alguém te procurar, falar, Rê, você faz só uma consulta comigo? Não resolve. Não funciona. São várias pessoas, né? É um acompanhamento. E cada um tem o seu tempo. O que funciona para mim não funciona para você. Sim. Né? Então, tem gente que realmente, eu vejo, né? No primeiro mês ela já tem um bom resultado. Mas não é só aquilo, né? Você precisa né, entender o que é, como que funciona para... Mas entender como é o processo do corpo também, né? Eu sempre falo nas consultas, às vezes você não vai ter um resultado no primeiro mês, porque o corpo precisa melhorar de dentro para fora. Às vezes tá tudo tão ruim lá dentro, os órgãos estão pedindo socorro, né? Socorro, me ajuda. E aí, quando você começa a se alimentar melhor, ele vai ajustar de dentro para fora. E aí demora um pouquinho para emagrecer. E tem algumas pessoas que emagrecem super rápido. Homem, principalmente. Ai, que inveja dos homens. Homem respirou, emagreceu. A mulher já tem uma questão de hormonal, tanto que eu faço pós-graduação de saúde da mulher por isso. Porque eu entendo que faltam profissionais que entendam as dores, principalmente da menopausa. Na menopausa o processo é muito mais difícil, fica tudo, os hormônios estão assim, ó. Então tem que ter um acompanhamento com um profissional que te entenda e que te acolhe, né? Você se sente seguro. Eu sempre falo, né, uma frase que eu acho que é importante. Você merece alguém que te escuta, né? E isso não é só dentro da psicologia, né? Mas sim da nutrição, né? Do educador físico. Então é importante ter alguém que te ouça de verdade, que vai sentir realmente o que você precisa, vai caminhar junto com você, então isso é muito importante. Eu quero agradecer a Andreia pela participação, por ter recebido o meu convite. A gente já está se falando há alguns meses, né? Então, para nós foi muito importante essa interação, nosso trabalho conjunto. Muito obrigada, Andreia, por ter aceito esse convite. E até o próximo episódio do Direto do Meu Divã.